A graça e a paz a todos. Eu sou o presbítero Marcos e, como prometido, vamos fazer o review desta Bíblia de estudo Herança Reformada. Mas antes de começar, quero deixar um recado para vocês. Não se esqueça de dar o joinha e, se você não for inscrito, inscreva-se em nosso canal e assim estará então ajudando o canal a crescer. Esta é a Bíblia de estudo Herança Reformada, segunda edição. Estou com ela já há 2 semanas. Eu estou gostando desta Bíblia. Aqui nós temos a capa de proteção, uma capa de dedicação caso for presentear alguma pessoa, a folha de rosto, Bíblia de Estudo Herança Reformada, segunda edição. Uma parceria entre a editora Cultura Cristã e a Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui na ficha catalográfica, nós vemos que o texto desta Bíblia é edição revista e atualizada de 1993 da Sociedade Bíblica do Brasil. É claro que já ocorreu algumas atualizações, mas eu particularmente é o texto que eu mais gosto, que eu mais me identifico, porque é o texto que eu estou acostumado a ler. O sumário desta Bíblia, então ela tem lista de artigos do texto, lista alfabética dos livros da Bíblia e suas abreviaturas. Bem-vindo à Bíblia Estudo Herança Reformada, leitura experimental da Bíblia, prefácio ao texto bíblico, uma herança a ser celebrada e agradecimentos. Então esta aqui é a parte introdutória, onde mostra aí as principais características desta Bíblia, os agradecimentos e os recursos que ela contém. Aqui então embaixo nós vemos os livros da Bíblia. Aqui já temos aqui nas ferramentas de estudos para viver como cristão. Aqui são bastante estudos que a Bíblia contém no meio dela. Ao final ela vai ter ali um resumo bem sucinto da história da igreja e depois os principais credos e catecismo dentre a história da igreja. Lista de artigos no texto, então tem vários artigos bíblicos aqui: doutrina de Deus, a doutrina da criação, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas. Ela possui então aqui estes estudos doutrinários em forma sistemática ao longo dos livros, estudos bíblicos breves, concisos, mas direto ao ponto, importantes. É algo que nos ajuda bastante a compreender. Lista alfabética, que então nós temos a lista alfabética com suas abreviações aí, que é importante nós conhecermos, abreviações adicionais. O bem-vindo aqui à Bíblia Herança Reformada. Nós temos então aqui o comentário. Deus falou e sua palavra escrita é a Bíblia. Em uma época de incerteza, esta é uma boa notícia. Sua palavra é luz em nossa escuridão. Pode-se conhecer Deus e ouvir a sua voz hoje pela leitura das páginas de seu livro. Eis aqui a verdade pura. Então, bem-vindo aqui com um artigo aí
mostrando aqui as principais características desta Bíblia, leitura experimental da Bíblia. Então aqui vai mostrar o propósito desta Bíblia. Ela não é uma Bíblia assim teológica, mas uma Bíblia mais voltada para o estudo pessoal e familiar. E os estudos são ótimos, pelo que eu tenho visto aqui. O prefácio ao texto bíblico, o que eu já disse para vocês, edição revista e atualizada. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui esse texto para a gente poder observar. Aí, a edição revista e atualizada, a RA da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, foi lançada em 1959 e veio a ter ampla aceitação tanto no Brasil como em outros países de fala portuguesa. Em 1993 publicou-se a segunda edição, após ter sofrido uma revisão mais profunda que envolveu principalmente a pontuação, acertos em falhas de revisões passadas, em erros de concordância e em correções. Então esse é o texto que estou mais acostumado com ele. A herança a ser celebrada, editor aqui Cláudio Antônio de Batista Mara, bem baixo, e aqui os agradecimentos. Vamos entrar aqui no corpo do texto então. Antigo Testamento. Como em todas as Bíblias de estudos, nós temos aqui um estudo panorâmico das repartições da Bíblia, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os proféticos, depois os evangelhos, Atos, as cartas e o livro da Revelação. Então aqui, esta Bíblia também não deixa a desejar. Em cada ponto, em cada divisão, dentro desse esquema, ela vai trazer aqui as suas notas explicativas, dando aqui orientação ao estudante da Bíblia. E aqui nós temos então a introdução do livro de Gênesis. Então, também como nas demais Bíblias de estudo, todos os livros possuem aqui uma introdução. E é importante que se leia a introdução para que a gente possa se situar dentro do contexto bíblico. E é uma introdução até grande aqui no livro de Gênesis. E aqui então temos o corpo do texto em duas colunas. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, o Pentateuco, atribuído aí então a Moisés, autor dos 5 livros, os 5 primeiros. Primeiro livro de Moisés, Gênesis, capítulo 1. Então, para nós observarmos aqui, o capítulo 1, ele está em 2 colunas, toda a Bíblia está em 2 colunas. A letra ela é bacana, uma letra boa para ser lida, até grande, não é uma letra assim tão pequena, né? Aqui embaixo então nós vamos ter as notas de rodapé, a criação e a corrupção do mundo. Então aqui em cada versículo haverá aqui então o acréscimo aí de uma nota, e entre a nota estará também aí uma concordância bíblica, os principais versículos aí que estão em sintonia para se ter uma compreensão mais ampla do texto que se está estudando. Então tem bastante notas, são notas bem importantes desta Bíblia, tá bom? Achei legal isso aqui. E aqui nós temos então os estudos doutrinários ou teológicos. Apesar dela ser uma Bíblia voltada para a devoção pessoal e familiar, ela traz aqui também os seus estudos teológicos, a criação e a glória de Deus. São cerca de 71 artigos doutrinários em toda esta Bíblia. São bastante artigos mesmo doutrinário, que vai falar aqui sobre as doutrinas, as principais doutrinas, e também devoções pessoais, estudos de devoções pessoais, a criação
e a glória de Deus. Assim, então, está todo o Antigo Testamento estruturado, tá? O texto em 2 colunas, embaixo aqui as notas. Aqui nós temos os pensamentos para a devoção pessoal e familiar. Toda a Bíblia tem esses pensamentos, você lerá ela e automaticamente aqui você vai ter um pensamento aí para você estar meditando. Mais um estudo aqui, morada de Deus com o homem, e assim segue sucessivamente. Então, ela está desta forma distribuída. O outro estudo aqui, a eternidade de Deus. A eternidade de Deus, tá bom? Então, são bastantes estudos legais aqui. Novo Testamento, ela não traz aqui um estudo sobre o período intertestamentário. Então ela vai direto aqui então na introdução aos Evangelhos e Atos. Direto aqui explicando aqui os Evangelhos, que são os livros aí que contam a vida de Jesus, e Atos, que é um livro histórico aí, tá? E já começa aqui então em Mateus, aquela introdução de Mateus, e entra no corpo do texto. É interessante porque as notas aqui onde não estão o corpo do texto, ela tem essa tonalidade diferenciada aqui. Não sei se é um azul, se é um cinza mais escuro, mas traz essa tonalidade. Aqui também nos estudos, né, pessoais aqui, a pessoa do Messias, ela vai trazer então esses textos nessa coloração diferenciada, para que se tenha aqui a ideia de que é algo adicional aqui ao texto sagrado. Pensamentos para devoção pessoal e familiar. Então, estes estudos é recorrente em toda a Bíblia. Toda a Bíblia você vai ter então esses pensamentos aqui, o que é muito importante. No finalzinho dela aqui, nós temos aqui então alguns estudos adicionais, ferramentas de estudos, e aqui para viver como cristão. Então são estudos aplicados aí à vida cristã. Ir a Cristo, a união com Cristo é importantíssimo, a experiência da justificação e da adoção, o crescimento em santificação, confiantes e perseverantes, a leitura das Escrituras, por que e como orarmos, olha que importante, adoração e os meios de graça, comunhão com cristãos, olha, importante, comunhão com os nossos irmãos, como considerar nós mesmos, uma reflexão aí, né, interior, amor a Deus, temor a Deus, a vida segundo os 10 mandamentos. E aí são bastantes estudos: contentamento santo, autonegação, humildade, como matar o orgulho. É importante sabermos disso, né? Como lidar com críticas. Olha que estudo fantástico aqui, já que a maioria de nós não sabemos lidar com as críticas. Aqui tem uma orientação, um estudo para nos direcionar aqui da forma correta como lidar com as críticas que recebemos constantemente, para suportar a aflição, deserção espiritual, olha aqui, tá vendo? A fuga do mundanismo, lutando contra o retrocesso, olha aí. A gente está sempre lutando aí para prosseguir, continuar, mas o retrocesso é algo que nos atrapalha, está sempre nos atrapalhando. A procrastinação nos tira da direção e do alvo. Como ser um marido semelhante de Cristo, como ser uma esposa santa, demonstração de hospitalidade, isso aqui é importante, é raro de se ver hoje, hein? Hospitalidade é algo que está em extinção. A criação dos filhos do Senhor, como ser um avô cristão,
como honrar seus pais, como servir a Deus no trabalho, olha, importante também, dar um bom testemunho no local de nosso trabalho, como aproveitar bem o tempo livre, importantíssimo nos dias de hoje, já que nós estamos vivendo a era digital e passamos a maior parte do tempo rolando as barras de rolagem das redes sociais. Então, como aproveitar bem o tempo, orientação importante, testemunho de Cristo, a defesa de nossa fé, enfrentando doenças e morte, importante a vida positiva, olha, não é o positivismo não que ensina, mas uma vida positiva de acordo com a palavra de Deus. Depois nós temos aqui um resumo, 20 séculos de história da igreja. É fantástico isso aqui, porque ela vai resumir os 20 séculos, fundamentos apostólicos, a igreja dos mártires e confissões, perseguição e heresia, Orígenes e Tertuliano, os primórdios do Império Cristão, a cidade de Deus e a cidade do homem, aqui uma alusão em Agostinho, né? Justiniano, bem aqui a conversão dos escoceses. E aqui vai, então, ele vai aqui resumir 20 séculos de história, bem mastigadinho para nós aqui. 20 séculos de história resumida. Para nós partirmos aqui então para a finalização, por fim aqui nós vamos ter os credos, que é importante. Dentro desses 20 anos de história que foram desenvolvidos, nós temos então entre esses 20 anos os credos e as confissões religiosas. Então vai começar aqui a partir do credo dos apóstolos, né? O credo apostólico, assim, por assim dizer, o credo niceno, o credo atanasiano, e aí vai o confissão belga, e aqui tem várias, a confissão belga, você vai ter aqui a confissão de Westminster, a confissão maior de Westminster, vai estar tudo aqui, vai ter a confissão belga, a belga já falamos, né? O catecismo de Heidelberg. Então, as principais confissões de fé e os credos religiosos ao longo desses 20 séculos. E para finalizar a Bíblia aqui, nós vamos ter então aqui o índice de mapas. Índice de mapas, aqui no final tem algumas orientações ainda de como ler a Bíblia dentro de um ano. Então vai entrar o ano aí, né? Então já tem aqui uma programação, aqui uma forma de como se ler essa Bíblia dentro do período de um ano. E no final os mapas, que é tão importante para nós nos situar aí na leitura dos livros históricos e vermos aqui a movimentação de Israel, o templo, vermos todas as partes ali das áreas de Israel. É importantíssimo, mapas são importantíssimos, principalmente para nos ajudarem a compreender, né, as coisas de Deus. Esta é a Bíblia de Estudo da Herança Reformada. Olha, é uma Bíblia muito boa mesmo, muito boa, pessoal, de estudo pessoal e familiar, mas que não descarta aqui doutrinas teológicas, resumo da história da igreja, notas importantíssimas, uma letra bem agradável, e ao final aí os credos e confissões e os mapas, conforme nós dissemos aqui. Bíblia da editora Cultura Cristã, parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Se você gostou deste review, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se em nosso canal e nós nos vemos em um próximo vídeo. Que Deus venha abençoar a sua vida e obrigado por nos acompanhar até esse momento. Fique com Deus e um abraço.